Brazil Climate Podcast é uma produção da Rádio Mínima. Bem-vindo ao Brazil Climate Podcast, um espaço para falar sobre os desafios e as oportunidades de mudar o mundo através da inovação. Olá a todos e a todas, é um grande prazer estar aqui hoje fazendo esse podcast do Brasil Climate Summit. Estamos aí a poucos dias da segunda edição desse importante evento que tem discutido os grandes desafios, oportunidades e caminhos para que o Brasil seja de fato um líder nessa nova economia de baixa emissão de carbono, com uma economia inclusiva, eficiente e moderna. Eu sou o João Adrien, estou como Head de ESG para a Agricultura no Itaú BBA. Já trabalho há anos com o tema de política pública na agricultura e no clima, e estou como coordenador e mediador do painel que vai discutir os desafios para uma agricultura de transição para uma economia de baixa emissão de carbono. E tenho aqui a honra hoje e o privilégio de discutir hoje nesse debate com o Luiz Barbieri, que é um dos criadores da Raiar Ovos Orgânicos e também da Fólio, o Instituto para a Promoção de Agricultura Regenerativa e de Baixa Emissão de Carbono, bem como uma importante liderança em várias iniciativas para desenvolver essa agricultura tão urgente no século XXI. E eu acho que para contextualizar os nossos ouvintes, a agricultura, os sistemas alimentares a nível global contribuem hoje com 30% das emissões, mas também é um setor que tem grandes soluções para o enfrentamento da crise climática que nós vivemos, fornecendo alimentos seguros, acessíveis e, sobretudo, resilientes às mudanças climáticas. A agricultura também talvez seja um dos setores mais expostos ao tempo e às mudanças do clima e, portanto, garantir, que esse alimento vai ser produzido de forma sustentável a uma população crescente é um grande desafio. E Luiz Barbieri está no meio dessa discussão, porque a boa parte da produção de commodities brasileira ela é direcionada para a cadeia de proteína animal, e várias questões hoje estão em discussão quanto a como gerar uma cadeia de proteína animal sustentável, sobretudo trazendo questões de bem-estar animal entre a responsabilidade de impulsionar uma cadeia de produção de commodities de forma sustentável. E para isso, ninguém melhor que o Luiz, como eu bem coloquei. Então, Luiz, muito obrigado por estar aqui hoje. E se você puder contar um pouco do que levou vocês, fundadores da Raiar, a estruturar esse negócio e qual é a visão de vocês e por que vocês começaram esse projeto. Obrigado, Luiz. Legal, um prazer estar aqui com vocês, um prazer poder contribuir com a discussão. Espero que o evento seja um grande sucesso e vou acompanhar à distância aqui os desdobramentos desse tema que é tão relevante para a cadeia agroalimentar global e para o Brasil, que é esse player tão relevante, protagonista desse novo sistema que eu acredito que vai ser possível a gente fazer. Aqui na Raiar a gente começou a trabalhar há 4 anos atrás nessa temática. A gente se juntou, eu e mais 4 sócios, com um background da cadeia dos grãos, enxergando que a cadeia das proteínas e dos grãos correlacionadas é o backbone do agro brasileiro, 75% das exportações do agro brasileiro vem da cadeia das proteínas, soja, milho, bovinos, suínos e aves, e 80% do uso do solo de agricultura é destinado à produção de grãos para a questão da produção animal. Então, o Brasil é o rei das proteínas, e eu acho que a gente tem todas as condições para transformar a cadeia das proteínas brasileiras para essa nova necessidade do mundo de descarbonização das cadeias alimentares. E eu vejo que um dos principais motivos que fez a gente criar a Raiar está relacionado a essa transformação, uma transformação que, na nossa visão, vem tanto do consumidor como de novas tecnologias. Sem tecnologia, a gente não vai fazer essa transformação. E a gente vê no consumidor uma mudança de hábitos, onde a alimentação faz cada vez mais parte do conjunto saúde. Na questão da produção animal, uma relevante transformação, olhando para o animal e para o bem-estar do animal como um fator de produtividade, não mais um aumento incessante da produtividade que gera custos colaterais muito grandes. Então, a gente vê o uso intensivo de antibióticos, e acho que a gente exagerou na produtividade, assim por dizer, sem considerar a saúde do animal.
Isso está gerando efeitos de custo e produtividade negativos. E a gente vê uma nova forma, uma nova tecnologia vindo. E na produção agrícola, a mesma coisa. Né? Ao a gente acelerar o pacote da Revolução Verde, a gente esqueceu da vida do solo, esqueceu da biodiversidade do solo e está caminhando para um sistema onde os efeitos colaterais positivos desse modelo estão ficando menores que os negativos. Né? Então, o uso intensivo dos bioinsumos no Brasil nos últimos 5 anos é sinal dessa demanda do produtor rural por uma nova forma de produzir. E eu acho tudo isso muito saudável, né? Não necessariamente o que trouxe a gente até aqui é o que vai levar a gente daqui para frente. E eu acho que o Brasil tá trazendo, né? O Brasil tem um conjunto de soluções únicas e essas, vamos dizer, essas 3 engrenagens se movimentando foi o que trouxe para nós o combustível para a gente criar a Rayar, que é uma empresa de proteínas orgânicas que vem com vontade de trazer muita tecnologia, muita gestão e essa visão de transformar a cadeia onde o Brasil é mais relevante no mundo. Muito bom. E Luiz, eu acho que a agricultura brasileira, né, ela tem essas contradições e essa complexidade, né, de ser enxergada e compreendida e, portanto, achar, né, soluções. Eu acho que parte dessas complexidades talvez também a nossa grande riqueza nesse aspecto, porque nós temos talvez potencial de unir diversas realidades que só existem no Brasil e, portanto, ter algo muito único, né? E aí eu acho que nós temos uma agricultura que ela é fundamental para o abastecimento global de alimentos, fibras renováveis e energias renováveis, mas ao mesmo tempo também nós temos uma grande biodiversidade, uma relevância muito grande em termos ambientais. Então o Brasil tem essa característica da né, agroambiental e por um lado, a agricultura também, né, tem sido um driver importante de perda de biodiversidade, mas quando a gente olha para esse futuro, eu queria um pouco, né, ouvir um pouco a sua visão de contextualizar também um pouco da visão de vocês nesse ambiente nacional, mas também numa visão global de futuro. Como é que vocês estão posicionando esse negócio que vocês estão criando dentro de uma agenda de solução para a realidade nacional e também para as grandes tendências globais de consumo, de mercado e de desenvolvimento? A gente aqui na Rayar tem essa visão de que a gente precisa trocar a palavra ou pela palavra e a partir desse enumerar as questões que precisam ser evoluídas. Né? A gente tem um inconformismo, então é bem-estar animal e produtividade, é saúde e rentabilidade, né? É preservação e produção. Então, eu acho que a gente entende da importância de pensar a complexidade e o todo dos sistemas produtivos, né? E para isso precisa de muita tecnologia, né? Então, a gente aqui começou a olhar esse tema e onde muita gente coloca um ponto, a gente coloca uma vírgula, né? Acho que o tema do bem-estar animal é um deles, né? E a gente está produzindo ovos há 2 anos e com muita tecnologia e muito foco no bem-estar animal, atingimos índices de produtividade muito únicos, igual ou maior do que o modelo de produção em gaiola. Então, eu acho que tem aí, esse é um primeiro paradigma que a gente começa a criar, obviamente uma empresa jovem, com dados jovens, mas eu acho que a gente está se colocando na Rayar como uma organização para tirar a tecnologia do armário, tirar a tecnologia da prateleira e colocá-la no campo, com um foco em transformar as cadeias agroalimentares das proteínas. A gente acha que é possível, e a gente no dia a dia vai identificando os gaps que ainda faltam de tecnologia para a gente chegar lá, e vai tentando juntar os pontos. Eu acho que a grande beleza, talvez, desse setor para o Brasil é que a gente tem escala. A agricultura no Brasil tem escala. Então, eu acho que a tecnologia para a agricultura do mundo está mais ou menos como eu imagino a tecnologia da manufatura para a China, né? O do Brasil está para a agricultura. Tudo é muito fácil de você escalar uma solução no Brasil, né? Então, para além da escala, a gente tem conhecimento. Eu acho que tem poucos países no mundo que têm
a conhecimento acumulado, né? Seja na Embrapa, nas universidades federais, nas estaduais, nos institutos de pesquisa, a quantidade de conhecimento acumulado e pesquisa sobre a agricultura dos últimos 20, 30 anos é riquíssimo, né? Não é à toa que o Brasil talvez seja o país que mais usa bioinsumos no mundo, né? E as universidades, as instituições de pesquisa têm uma quantidade imensa de soluções para serem colocadas em prática. Então, eu vejo muito a gente na Raiar nesse lugar de trazer as soluções e colocá-las em prática com governança, com gestão, e a gente enxerga que o futuro da agricultura ele é orgânico, e ele é regenerativo orgânico, mas ele é uma transição. Todo dia tem uma indústria nova produzindo um probiótico para substituir um antibiótico, uma coisa que respeita o meio ambiente, não traz um problema de saúde pública. Todo dia você tem, né, o desenvolvimento de uma nova biotecnologia para fixar nitrogênio no solo, né? Nitrogênio que é tão importante para a produção agrícola, que hoje tem um consumo de energia enorme. Então, todo dia tem uma coisa nova. Eu acho que o movimento vai nessa direção e eu acho que a gente aqui na Raiar se vê num papel de acelerar esse processo de adoção de tecnologia, tanto na produção animal quanto na produção vegetal. Luiz, acho que uma coisa interessante que você tocou nesse pacote tecnológico, né? O Brasil, a gente conseguiu, né, de fato, desenvolver uma agricultura adaptada aos trópicos, né? Que ela tem uma riqueza de diversidade, de modelos muito interessantes, né? Modelos integrados, modelos diversos. Eu acho que essa é uma grande riqueza, mas ainda na parte de insumos, a gente depende muito dos insumos desenvolvidos nos países temperados, tanto que a gente hoje importa quase 90% dos insumos, 95% dos insumos são utilizados na agropecuária brasileira. E aí eu acho que você comentou um pouco desse crescimento dos bioinsumos, né, dos produtos biológicos, né, e esse crescimento de fato ele está crescendo muito, mas ainda existem desafios tecnológicos, desafios mecânicos do próprio maquinário agrícola que foi desenvolvido, que talvez precise ser ajustado e adaptado a essa realidade. Eu queria um pouco ouvir de você dessa capacidade de escalonar esses produtos, porque as soluções no Brasil, que é um país continental, elas não podem ser somente de nicho, né? Nós precisamos de escala para de fato ter uma transformação de impacto. Então, como é que vocês estão enxergando a capacidade de reprodução desses sistemas, de disseminação desses sistemas e de aceitação do produtor dessas tecnologias que estão sendo disseminadas? Eu acho que o produtor rural brasileiro ele é muito particular, né? Porque ele tem um grau de arrojo e de adaptação de tecnologias talvez diferente do resto do mundo, né? Acho que isso uma grande qualidade do agro brasileiro, né? E eu acho que o produtor rural, né? Você tem grupos de produtores muito com alta adoção de tecnologia e muito integrados nessa nova visão de mundo. Acho que esse, né, é um fator relevante do agro brasileiro, né? O perfil do produtor brasileiro. E eu acho que esse novo modelo de agricultura, ele é um modelo que alguns produtores que a gente convive têm falado que é uma mudança de uma agricultura de produto para uma agricultura de processos. E acho que isso vai de encontro com o que você está colocando, né? Que o modelo da Revolução Verde, e eu não, né, acho que não cabe aqui a gente criticar o que nos trouxe até aqui, é só pensar o que vai nos levar daqui para frente, né? Mas o modelo da Revolução Verde é um modelo intensivo em produto. E o produtor rural está percebendo isso, né? Que as tecnologias rapidamente elas vão ficando velhas, assim por dizer, por não entender o contexto da fazenda e a biodiversidade da fazenda como um todo, né? E eu vejo que os produtores estão vendo que as soluções elas são de processo e menos de produto. Entender a biodiversidade do solo, né? Entender que você, trazendo os inimigos naturais, você diminui a necessidade de pesticidas, né? Então, eu acho que essa tecnologia, eu acho que o produtor rural, muitos deles já entenderam isso, mas talvez ainda sejam poucos, né? O índice de bioinsumos, embora a indústria quase dobre a cada ano, ainda é 5% do total de produto no Brasil, né? Mas eu vejo que você tem, de um lado, um produtor qualificado, tem aquele early adopter, mas ainda tem de pouca gente. Do outro lado, você tem a academia com muito conhecimento, uma indústria nascendo, né? E eu acho que um dos desafios desse processo é justamente a troca de conhecimento e experiência. Dado que é uma agricultura cada vez mais de processo e menos de produto,
Né, eu acho que o papel do engenheiro agrônomo no nosso futuro vai ser muito diferente do que ele foi no passado, né? E eu já tenho visto na nossa região produtores rurais querendo ter um agrônomo na fazenda que talvez antigamente não precisava, porque ele confiava no vendedor de insumos, né? Eu vejo também o protagonismo que os consultores agronômicos têm tido na nossa região, né? Então, eu acho que esse processo de troca de experiência entre produtores é muito rico. Acho que pensando um pouco nisso, a gente criou também a Fólio, que é uma organização que pensa em como acelerar essa troca de conhecimento para trazer confiança para o produtor de que esse novo modelo funciona. A gente vê muita gente que começa a usar bioinsumo, mas chega na hora H não tira o químico. Fala assim, vai que não funciona, né? Uhum. E dá para entender, porque cada ano o produtor coloca a vida dele no solo ali, né? Se aquela safra frustrar, ele tem um problema de solvência, ele coloca a produção dele em risco. Então, eu vejo muito que essa transformação da agricultura ela é uma oportunidade para o Brasil se colocar para a agricultura mundial, não só como um provedor de produtos agropecuários, mas um provedor de soluções agropecuárias, né? A indústria de bioinsumos brasileira, a indústria de maquinário, a indústria de genética. Eu acho que o Brasil pode se posicionar e deveria se posicionar como um powerhouse do modelo produtivo do agro mundial e não só como um powerhouse das proteínas como a gente é hoje, né? Então eu vejo esse momento com muito entusiasmo, porque eu acho que tem muita oportunidade e o Brasil está muito bem posicionado para isso. A segunda edição do Brasil Climate Summit acontece em setembro, em Nova York, na Semana do Clima. O evento reúne pessoas que trazem ideias, propostas e soluções para criarmos no Brasil um ecossistema de desenvolvimento sustentável, dando luz às potencialidades do país na liderança de uma economia verde. Para saber mais, siga a gente nas redes sociais, @Brasil Climate Summit. Luiz, agora abordando um tema aqui que é um tema bem que está sendo muito discutido atualmente, o tema das proteínas animais, né? Do futuro da proteína em geral, né? E vocês entraram dentro de um negócio apostando na proteína animal, enquanto a gente vê muita movimentação em torno das proteínas vegetais e até das proteínas de laboratório, né? Então eu queria ouvir um pouco de você, como é que vocês estão enxergando essas transformações no cenário da proteína e de fato o que encorajou vocês a seguir na proteína animal, sendo que boa parte, né, desse afã assim, de novas tecnologias estão indo para uma linha ainda de proteínas de laboratório, assim, pensando no futuro. Então, como é que vocês se colocam nessa discussão? A gente tem, né, uma escala de proteínas, desde do bovinos, suínos, as aves, até as proteínas vegetais sintéticas, as proteínas vegetais, né, feijão, grão de bico, né? Na Índia eles comem, 90% da população vegetariana come feijão, grão de bico, queijo, né? Panir. Então, e o ovo é meio que o coringa, né? O ovo está no meio do caminho, né? O ovo, do ponto de vista de emissão de carbono, consumo de água, talvez seja das proteínas mais eficientes que tem. Além da versatilidade de você ter desde consumo no café da manhã até a sobremesa do jantar, né? Então, acho que o ovo tem uma graça muito, muito interessante e vem de encontro com o que a gente acredita. Quando eu falei daquele primeiro pilar da saúde, o alimento como saúde, né, vem de encontro com o que a gente acredita no mundo do clean label, né? Do mundo onde as pessoas, no meu entendimento, vão valorizar os alimentos não processados, né, não ultraprocessados. Alimentos que sejam o mais próximo do que a natureza entrega, né? E eu acho que isso é uma tendência de transformação, na minha opinião, de o ultraprocessado ser eliminado do cardápio à medida que a saúde é relevante. E eu acho que o ovo entra nesse lugar, né? O ovo deixou de ser um vilão e virou agora quase que um herói das proteínas, né? Todo nutricionista que você vai hoje fala tem que comer 2 ovos de manhã, 3 ovos de manhã, né? Tem toda uma discussão semana passada interessante sobre whey protein, né? E o whey protein entrando numa categoria de ultraprocessados e nutricionistas falando, ao invés de usar whey protein, use ovo, né? Como ovo e um queijo. Então, eu acho que
eu vejo essa discussão caindo muito nessa chave do ultraprocessado, que a gente não acredita, a gente acredita numa alimentação de verdade e saudável. E acho que um outro ponto, que essa discussão que o professor Ricardo Abramo vai ter travado também, que eu ouvi ele recentemente falando sobre isso, que vamos dizer, a produção animal, né, ela pode encontrar um modelo de fazer ela de forma regenerativa e sustentável, né, com baixo impacto ou impacto negativo, né, ao contrário de ser um problema, né, a nossa agricultura pode ser uma solução climática, né, pensando em modelos regenerativos mais sofisticados e bem feitos, né, ao passo de que uma carne de laboratório nunca o será, né? Então, eu acho que eu vejo muito dentro dessa chave de entender que o futuro da agricultura brasileira, na minha opinião, vai ser regenerativo orgânico, e de que as pessoas querem um alimento saudável, não ultraprocessado. Eu acho que a proteína de verdade, né, eu acho que ela vai ter um lugar muito mais sólido à mesa do que essas soluções sintéticas ultraprocessadas que vão surgindo por aí com seus altos e baixos, né? Mas, né, uma agricultura regenerativa feita no centro-oeste brasileiro, que tem uma safra de soja, uma safra de milho, depois gado, que usa pouco insumo, que vai no caminho de estar quase orgânica, que mantém o solo sempre verde, que fixa uma quantidade enorme de carbono no solo com o solo sempre verde. Acho que esse modelo é melhor do que qualquer carne de laboratório, né? Acho que, inclusive, o professor Ricardo deve ter alguns estudos sobre isso, e eu acho que o Brasil vai aos poucos provar isso. Então, obviamente que você criar animais de forma errada, de forma intensiva, e fazer uma agricultura que também não seja regenerativa, obviamente. Mas eu acho que a solução não é jogar a casa fora, a solução é usar essa tecnologia que está aí, né? Nos Estados Unidos você tem o Rodeo Institute, que trabalha com agricultura regenerativa orgânica há 50 anos, né? Uma quantidade de conhecimento enorme. Então, eu acho que o conhecimento está aí, falta talvez um ou outro ponto para ser ligado, uma outra avanço de tecnologia para isso se tornar uma realidade escalável para muita gente. Agora, Luiz, eu acho que esse ponto que você colocou do professor Ricardo é interessante, porque no fundo o solo ele tem uma função muito importante de ser um sink de carbono, né? Absorver carbono e manter carbono, né? E se de fato a gente não conseguir transformar os nossos solos, talvez a gente não vai ter de fato assim majoritariamente uma agricultura que capta carbono, né? Agora, o que eu acho, um ponto que eu queria trazer, né, Luiz, é o seguinte: a gente vê no Brasil, se a gente pegar o último censo agropecuário, né, que hoje 2% dos produtores rurais concentram quase 85% do valor bruto da produção, né? Então, quando a gente vê boa parte de toda aquela produção de soja em escala, aquilo são muito poucos produtores que conseguem adotar essas tecnologias. Quando nós estamos falando de um novo salto tecnológico, uma nova transformação tecnológica, será que essa transformação ela vai conseguir incluir produtores, ou a gente vai continuar no processo de esvaziamento do campo, né? O importante colocar aqui do último censo, que foi 2006, do penúltimo para o último, a gente perdeu o número de produtores, né? Então, na sua visão, você acha que essa tecnologia vai trazer alguma disrupção social? E qual está sendo o desafio de vocês na Fole, na Haier, para disseminar essas tecnologias? E qual está sendo a estratégia para disseminar essas tecnologias? Olha, João, esse é um ponto muito relevante para nós. Porque o pequeno produtor rural, além de tudo, ele é o maior impactado pelos efeitos negativos do modelo da Revolução Verde, né? Ele é o produtor que não tem um trator cabinado, que talvez aplica o agrotóxico numa dose um pouco maior, que mora na fazenda, então é contaminado pelo resíduo da água de uma proporção maior do que talvez um produtor grande. Então, os pequenos e médios são quem sofre com maior intensidade o efeito negativo desse modelo. E é quem, de certa forma, tem menos ganho de escala e produtividade, né? Você pega hoje uma plantadeira de 30 linhas, ela é 10, 15% mais eficiente que uma plantadeira que um pequeno produtor usa. Então, o grande já sai com 10% de produtividade a mais, né? Por quê? Porque não tem uma plantadeira desse tamanho para um produtor de 150 hectares.
ou para um produtor de 40 hectares, né? Então, eu acho que tem um desafio relevante aí da gente trazer esses pequenos e médios produtores para essa transformação, né? E acho que para Arraiar isso é muito caro. A gente, desde o começo, começou a trabalhar com pequenos e médios produtores, mesmo porque na nossa locação, né, onde a gente está atuando, que é no interior de São Paulo, a estrutura fundiária é mais fragmentada, né? E no Paraná também, mas a gente enxerga com muita preocupação a importância da gente repensar os modelos de assistência técnica e apoio aos produtores, né? Porque a gente passar por uma agricultura de processo, né? Um produtor grande pode contratar um consultor agronômico, pagar R$2.000 uma diária, que vale, porque o cara traz valor. Agora, um pequeno não tem essa condição, né? Então, eu acho que é um desafio. E eu acho, de novo, que eu enxergo todos esses desafios, eles precisam ser, né, ao invés de a gente colocar um ponto, colocar uma vírgula, e pensar, a partir das tecnologias disponíveis, como a gente vai transformar essa realidade, né? A quantidade de conectividade possível, todo produtor está conectado hoje, né? A possibilidade de a gente sistematizar a troca de conhecimento, que é o que a gente pensa quando criou a Folio, né? Como a gente usar a tecnologia para trocar conhecimento de uma forma um pouco mais barata e eficiente, né? Como usar o conhecimento existente, as universidades, etc. Né? Eu acho que não é menor esse ponto de atenção de como a gente não deixar para trás esses pequenos e médios produtores, né? Acho que daí a importância também, na minha opinião, de você recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por exemplo, né? Que está focado nesse perfil um pouco menor, de olhar quais são as soluções de tecnologia para esse produtor menor, né? Então, eu acho que é um ponto bem relevante de atenção para a gente não deixar esse pessoal, né? Depois vira um problema social, porque as pessoas vão para a cidade, ficam sem trabalho, né? Então, acho que tem um lugar importante de inclusão e solução, dado a potência do agro brasileiro. Quanto mais gente tiver incluída, melhor para o país, né? Muito bom. E Luiz, eu acho que a gente está quase assim, chegando um pouco já no final do nosso tempo. Você teve muita experiência nesse mercado global de grãos, né, trabalhando em uma das principais traders de grãos, e você também teve uma experiência importante na Ásia e também assim, Ásia, China, depois a Índia, né? E a gente vê também, né, Luiz, um pouco do crescimento da produção de soja em outras regiões que tradicionalmente não produziam soja, até porque o desenvolvimento tecnológico está possibilitando, né, a adequar essas variedades em certas regiões, e a gente pensa muito também no papel histórico que o Brasil teve nessa questão da segurança alimentar. Agora, você acha que o Brasil ainda vai continuar tendo a participação global que ele tem no mercado, assim, continuar tendo essa relevância a nível internacional, né? O Brasil perdeu participação no fornecimento global em algumas cadeias, como de proteína de carne, por exemplo. Outros países cresceram muito mais o abastecimento desses produtos. E olhando um pouco, né, para essas mudanças internacionais de regras de mercado, né? A gente vê a União Europeia com restrições muito claras à questão de desmatamento, né, entre outros países. E também talvez uma menor dependência das cadeias globais, até por uma questão, né, pós-Covid, de você fechar, assim, você criar economias locais e tal. Qual você acha que é o papel do Brasil no fornecimento global de grãos e de commodities, e qual vai ser, talvez, né, esse papel e esse espaço que o Brasil vai ter no futuro, se vocês têm uma visão sobre isso? João, eu acho que a gente não pode ser negligente, né? Acho que o Brasil é relevante, mas em algum lugar também as pessoas cada vez mais querem comer produtos frescos, de cadeias curtas, né? E essa tendência começa em alguns lugares e vai se espalhando pelo mundo, né? Então, acho que a gente não pode, vamos dizer, dormir em berço esplêndido, porque, de novo, eu acredito muito seriamente numa visão de que o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos levar para frente, né? Ok, conquistamos esse lugar, né? Somos o rei das proteínas, puta, a soja, né? A gente era o terceiro maior, até o primeiro maior, muito competitivo. Resolvemos gargalos logísticos relevantes. O Brasil hoje é eficiente na logística. Resolvemos gargalos de produção. Então, assim, a gente resolveu um monte de problema. Mas a gente não pode ficar sentado e falando assim, não, o mundo vai depender de nós, né? O mundo não depende de nós, né? A gente depende do mundo de algum lugar, né? Então, essa codependência, né? Ela é relevante e eu acho que a gente precisa entender. O agro brasileiro precisa ouvir o seu consumidor, né?
A gente não pode falar assim, eu faço isso e você que leve para casa o que eu produzo, né? Que negócio que funciona desse jeito, né? Que negócio tem futuro sem ouvir o seu cliente, né? Eu acho que a gente tem que entender, o mundo tem preocupações diferentes. O que eu acho é que a gente tem todos os ingredientes para atender esse novo mundo de forma eficiente e permanecer no protagonismo, ou ter um protagonismo ainda maior. Eu acho que a gente não pode fechar os ouvidos e ficar, vamos dizer, ensimesmado, só achando que os outros querem se proteger. Fato é, os outros querem se proteger, né? O mundo, infelizmente, não é justo, né? Eu acho que o nosso papel, pelo menos eu me vejo nesse lugar, que é acordar de manhã e tentar fazer ele menos injusto. Eu acho que a gente precisa ter essa sensibilidade no setor para ouvir o que o mundo quer, não ter soberba, né? E entender, para a gente não dar combustível justamente para essas cadeias de proteínas ultraprocessadas, por exemplo, né? Eu acho que esse é um grande risco para o agro brasileiro. E, do meu ponto de vista, estruturalmente não deveria ser um risco se a gente comunicar corretamente a questão de uma alimentação saudável, né? Mas a gente precisa construir uma cadeia de alimentação saudável, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar no agro como um agro sustentável saudável, né? A gente precisa produzir alimento saudável para o mundo. E eu acho que esse talvez é um posicionamento importante, e o outro, acho que é um posicionamento como nação da gente ser um exportador de tecnologia, né? A gente exporta tecnologia embarcada nos produtos, de alguma forma, né? Mas eu acho que a gente tem que ter uma agenda como nação, inclusive para depender menos, né? Para, de alguma forma, ter um seguro contra as barreiras não tarifárias, né? Porque as barreiras não tarifárias vão estar aí, né? Todo mundo vai proteger a sua própria economia, um ano mais, uma época menos, né? Mas a gente vai ter que lidar com isso. Eu acho que, de um lado, a gente tem que evoluir para o que o cliente precisa e acelerar na tecnologia. Eu acho que a tecnologia regenerativa orgânica ela vai dar mais competitividade ainda para o agro brasileiro, né? Do outro, eu acho que a gente precisa ter uma agenda muito forte de exportar tecnologia, maquinário, bioinsumos, né? Genética. Todo mundo produz comida. Nem todo mundo importa comida. Então, ao exportar tecnologia, a gente pode chegar em outros lugares, né? De outra forma. Eu acho que a gente precisa ter essa agenda estratégica, na minha opinião, também, do agro brasileiro ser um exportador de bens de produção para a gente liderar essa nova transformação da agricultura, né? O momento da transição é um momento muito importante de posicionamento. Acho que a gente precisa se posicionar para ser um grande exportador de tecnologia também, não só dos alimentos com a tecnologia embarcada. Muito bom. Luiz, eu acho que para encerrar, a gente fazer uma fala final, eu acho que talvez você poderia sintetizar um pouco de tudo que a gente colocou numa visão de futuro, né? Eu acho que o Brasil, ele se comprometeu na sua proposta no Acordo de Paris, né, a reduzir até 2030 37% das suas emissões, até 2030 50% das suas emissões e até 2050 ser net zero em termos de emissões de carbono, e a agricultura tem, né, um papel importante nessa transição. E aí eu acho que talvez você sintetizar como é que você enxerga a Raiar nesse processo e quais seriam os caminhos que talvez a gente precisa seguir para garantir que a agricultura contribua para que o Brasil atinja essas metas e que o mundo como um todo tenha condição de conter o aumento da temperatura em 1,5 graus Celsius até 2050. Então, como é que você enxerga esse contexto? João, a gente entende, como eu falei, que o grande protagonista do mundo da agricultura são as proteínas, é o grande tema, na minha opinião, e eu vejo que a Raiar ela vem para contribuir para que nessa encruzilhada que a gente está encontrando agora, né, nesse cruzamento, que a gente vai sair do lado de lá com um novo modelo produtivo, que a gente encontre um novo modelo produtivo que leve em consideração a saúde das pessoas, a saúde dos animais e a saúde do solo. E que a gente não caia em nenhum outro caminho meio torto, meio que desconsidere a saúde do ecossistema como um todo. Então, acho que o nosso papel na Raiar é apoiar e construir o diálogo para que essa cadeia brasileira de proteínas, que é a mais relevante do agro brasileiro, vá na direção do que a gente acredita ser possível, que é uma agricultura regenerativa orgânica, eficiente, produtiva e
que os efeitos colaterais não sejam negativos, pelo contrário, que os efeitos colaterais sejam positivos, né? Que as externalidades desse sistema, além de alimentar as pessoas, traga saúde para as pessoas, que além de criar os animais, não deixe rejeitos no mundo, né? E que além de produzir, deixe um solo que é capaz de capturar carbono e a contribuir com a descarbonização de outras cadeias também. Então eu vejo que o nosso papel na Hayara é um papel de olhar essa cadeia de ponta a ponta e criar, ainda numa escala pequena, um modelo que possa inspirar o resto da cadeia produtiva das proteínas a ir nessa direção. A gente se vê como um desbravador de colocar a tecnologia em prática e apoiar, né, ser uma inspiração para que a cadeia das proteínas brasileiras vá nessa direção, cada um no seu ritmo, na sua ritmo de transformação e de transição, sempre respeitando o que eu acredito que é um processo de transição, né? A gente precisa fazer um processo de transição com responsabilidade, com qualidade, para a gente poder chegar todo mundo inteiro do outro lado, né? E eu acho que é possível, e quanto antes a gente começar, melhor. E acho que aqui na Hayara a gente vai criando exemplos e estamos de portas abertas. Quero deixar todos os que estão nos escutando o convite de vir nos visitar, entender o que a gente está fazendo. A gente fica muito contente de poder trocar e juntos construir essa nova cadeia alimentar que pode ser uma solução para a questão do carbono no sistema, muito junto de todos os produtores rurais e de toda a cadeia do agro brasileiro. Ótimo, Luiz, muito obrigado pelas tuas reflexões e parabéns pela iniciativa, né? A Hayara tem trazido novas perspectivas e mudando paradigmas, então isso é um motivo de muita, assim, acho que alegria para todos nós que acompanhamos o processo de vocês. E aí eu acho que agradecer também aos nossos ouvintes por estarem nos acompanhando aqui hoje, lembrando que na semana que vem, dia 13 e 14 de setembro, lá em Nova York, ocorrerá o Brasil Climate Summit, em parceria com a Universidade de Colômbia, onde diversas lideranças, pesquisadores do tema de cadeias alimentares e do tema de agricultura e clima estarão juntos pensando, né, em enxergar essas possibilidades e os caminhos para o Brasil nas próximas décadas. E eu acho que aqui hoje nós tivemos aí um aquecimento do que vai ser abordado no painel de agricultura, né, dos desafios para uma agricultura de transição, que ocorrerá no dia 13 de setembro. Então acompanhe o Brasil Climate Summit nas redes sociais, haverá transmissão ao vivo para toda, né, no canal de YouTube, e também acompanhe a Hayara Orgânicos também no Instagram e em diversas redes sociais, que o trabalho lá está sendo muito bem feito. Então, Luiz, muito obrigado novamente pela tua participação e até breve. Eu que agradeço. Bom evento para vocês. Brasil Climate Podcast é uma produção da Rádio Mínima.